Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, vai nos dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Permita-me ler esse mesmo versículo na versão A Mensagem, porque tem uma expressão que eu desejo utilizar como a ênfase da nossa reflexão. Vai dizer-nos assim: mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vinda do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo terrestre em corpo glorioso como o dele. Ele nos fará belos e perfeitos com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser em toda parte. Somos cidadãos dos céus. Você pode dizer amém por isso? Diga assim: eu sou o cidadão do céu. Senhor Jesus, torna cativos o nosso entendimento a esta palavra, esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Das 4 mais importantes perguntas que nós devemos fazer na nossa vida: para onde que nós estamos indo, deve ser uma delas. Nós devemos refletir, pensar, conscientizar a respeito do nosso destino. Porque caminhar, ser um peregrino, de maneira que eu não sei para onde eu vou, então não sou peregrino, então sou andarilho. A diferença de andarilho para peregrino é que o peregrino se desloca de um lugar para um específico. Mas andarilho, ele sai de um lugar, mas não tem uma direção. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra, porque a ideia bíblica é gerar em nós uma consciência que nós somos cidadãos dos céus, que a nossa estadia nesta vida, ela é passageira. E é importante, de tempo em tempo, nós trazer isso diante de nós, a respeito do nosso destino. As suas decisões, as suas escolhas, as suas prioridades devem ser regidas pelo seu destino, pela sua convicção para onde que você está indo. Isso tem a ver com a escolha do seu casamento para os solteiros. Isso tem a ver com a maneira como eu lido com a minha sexualidade, a maneira como eu lido com o dinheiro, a maneira como eu lido com os meus relacionamentos, a maneira como eu administro, eu sou um mordomo do meu tempo, de maneira que quando eu tenho uma direção, um destino pré-estabelecido, isso deve controlar, reger todos os movimentos das minhas ações. E eu quero esta noite trazer ao seu coração uma necessidade de pensarmos sobre uma renovação da nossa
paixão pelo céu. Eu quero esta noite falar sobre renovando a nossa paixão pelo céu. Permita-me te perguntar, qual é a intensidade em que o céu aparece no seu vocabulário? Você fala sobre o céu durante o seu dia? Você pensa sobre o céu durante a sua semana? Nesses últimos 30 dias, o céu entrou no seu vocabulário de oração? Onde está o céu na nossa maneira de viver? É muito interessante quando o profeta Isaías, ele escreve no capítulo 46 e 10, dizendo que Deus, ele anuncia o fim no começo. Isso é interessante e pedagógico, porque Deus, ele sempre se movimenta do fim para o começo. Você deve lembrar que na descrição de Gênesis capítulo 1, quando Deus terminava os seus feitos em cada dia, o texto termina dizendo: e foi tarde e manhã do primeiro dia. No óbvio do nosso calendário, na maneira como nós lidamos com o tempo, deveria ser: e foi manhã e tarde do primeiro dia. Mas Deus fala tarde e manhã. Deus, ele sempre vai se movimentar do final para o começo. E é tão interessante que, pesquisando um pouco mais sobre isso, eu descobri, por mim, que eu não sabia, que muitos diretores de cinemas utilizam esse método para os seus enredos. Isso se tornou muito claro para mim, com quantos filmes que eu já assisti, que as primeiras cenas do filme é o final. Aí você precisa assistir todo, quando chega essa cena, repete no final, você fala: uau, agora faz sentido, porque que o filme começou assim. Um dos métodos dos diretores para captar a atenção, a audiência, aumentar a expectativa, o que vai acontecer. E Deus, ele lida com a revelação do fim dessa mesma maneira, segundo a sua palavra. Eu resumo dizendo que esse deve ser o método que nós devemos viver. Nós devemos viver o nosso hoje, nós devemos viver o nosso agora, mas a partir do que nós já sabemos do fim. Uma criança folheava um livro de uma história infantil, e ela folheava as suas folhas e viu que o vilão estava massacrando o herói. E ela foi para a segunda folha, a terceira folha, e lá estava o vilão vencendo o herói. E aquilo tornou ela tão ansiosa, e ela folheou e foi para a última página. E quando ela chegou na última página, ela viu que a história terminava com o vilão sendo massacrado, derrotado. A última folha, o último capítulo da história mostrava a vitória do herói retumbante, triunfante sobre o vilão. Então ela volta para o início da história e começa a folhear. E quando ela via o vilão vencendo o herói, ela dizia assim: ah, se você soubesse o que eu já sei. É assim que nós devemos viver a vida. Porque de repente você olha para a sua volta, você olha para a sua própria história, você olha para o lugar em que você está, a despeito de empenhos, a despeito de sacrifícios, de esforços, e talvez os seus pés estão em lugares que você diz: quão tenso estar,
quão difícil está. E às vezes você olha à sua volta e parece que os ambientes, os cenários são desfavoráveis. Você olha para a história externa, você olha para a história da humanidade, o contexto que o mundo vive hoje, e parece que tudo isso levanta medos, levanta incertezas, inseguranças. E se eu olhar para tudo isso com as lentes do presente, isso vai gerar em mim angústias, isso vai gerar em mim pavores, isso vai gerar em mim terrores. Se eu olhar para a vida a partir do que é aparente, eu não terei esperança. Mas se eu olhar para tudo isso a partir de Apocalipse 21, e Apocalipse 22, o final da história, então eu viverei os meus dias com o coração leve, com o coração firme e com uma esperança inegociável. Vocês estão comigo? Digam amém. É por isso que hoje eu quero falar a respeito de algumas coisas que devem te encorajar a olhar para a vida a partir do que a Bíblia já nos disse sobre o céu. De você olhar para o seu presente a partir do fim, de você olhar para a sua luta a partir do que nos espera seguramente. Por isso que esta noite eu convido a você a pensar comigo a respeito de algumas coisas que a Bíblia claramente nos descreve, que deve reger o seu coração quando você estiver nos seus piores momentos, quando você estiver nos seus piores dias. Você deve pensar no céu diariamente, você deve apaixonar-se pelo céu, você deve inspirar-se para o céu, você deve encorajar o seu coração todos os dias por aquilo que a Bíblia já nos contou a respeito da nossa pátria, do nosso lugar. Ninguém vai para o céu se já o seu coração já não estiver lá, disse um certo escritor. E esta noite eu quero convidá-lo a pensar sobre o céu na perspectiva de algumas coisas que deve reger o seu olhar a partir daquilo que já está nos garantido. Vocês me entendem até aqui? Diga amém. Antes de nós avançarmos, permita-me rapidamente falar a respeito do que a Bíblia diz sobre o céu. Em primeiro lugar, a Bíblia fala-nos que o céu diz respeito a uma pessoa. Eu repito, em primeiro lugar, a Bíblia apresenta-nos o céu como uma pessoa. Vocês se lembram que quando os discípulos começaram a desistir de seguir a Jesus, o texto vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês também não querem ir? Aí muitas pessoas, erroneamente, falam o versículo, Pedro dizendo: para onde iremos nós, se somente tu tem palavras de vida eterna? Mas essa não é a resposta de Pedro, a pergunta de Pedro. A resposta de Pedro é: para quem iremos nós? Não era um lugar, é uma pessoa. O céu, em primeiro lugar, é o seio do próprio Deus, é o próprio Cristo, é a própria presença completa de Deus, onde que é manifesta sem nenhuma resistência, na sua mais absoluta perfeição. Então Deus, em primeiro lugar, o céu é uma pessoa, é o próprio Deus, é o próprio ser de Deus. Remove Deus dos céus e o céu se tornará um inferno. Então, em primeiro lugar, falar de céu é você falar do próprio Deus. Em segundo lugar, falar de céu é nós falarmos de uma dimensão que transcende tempo e espaço. No diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus vai dizer assim: Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem. Olha o que ele termina: que está no céu. Mas Jesus estava na terra conversando
com Nicodemos. Ele era o filho do homem, mas ele diz, o filho do homem que está no céu. Embora que os seus pés estivessem na terra, ele estava no céu, porque o céu também é uma dimensão transcendental. É possível que você experimente o ambiente do céu vivendo aqui na terra. Você crê nisso? Você crê que isso é possível? É possível porque o céu é também uma dimensão sobrenatural. E em terceiro lugar, o céu também é um espaço geográfico. Jesus vai dizer para os seus discípulos, para onde eu irei, vocês não podem ir agora, mas depois vocês irão. Então o céu também é um lugar, um espaço geográfico sobrenatural no plano espiritual que encontra em algum momento na eternidade. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Tendo dito isso, eu encorajo a você a apaixonar-se pelo céu. Eu encorajo a você a renovar a sua paixão pelo céu. Porque no céu é onde que nós teremos a erradicação da natureza pecaminosa. Você pode dizer isso comigo? No céu nós teremos a erradicação da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é aquele princípio de rebelião que habita no interior, na índole da natureza humana caída. A natureza pecaminosa é aquele princípio de rebeldia que Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos, que a carne, que é essa natureza pecaminosa, que você não deve confundir com o corpo, mas esse princípio espiritual dentro de nós. A Bíblia vai dizer que essa natureza pecaminosa, ela nos torna incapaz de obedecer a Cristo naturalmente. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, que por causa dessa natureza pecaminosa, tudo que você oferece para Deus, tudo aquilo que você oferece para os céus, sempre você precisa travar uma luta, uma batalha. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. A natureza pecaminosa é aquele aspecto espiritual que habita em nós, que vai fazer de tudo para dificultar a sua vida de oração, a sua vida de louvor, de adoração. Por que é tão difícil nós amarmos pessoas? Por que é tão difícil liberarmos perdão? Por que é tão difícil nós termos misericórdias, nós sermos graciosos, movimentarmos em bondade para aqueles que não merecem? Por que é tão difícil separarmos uma vida de consagração, uma vida de jejum? Por que é tão difícil congregar em tempos de aflição, em tempos de dificuldades, em tempos de escassez? Por que é tão difícil você ter uma vida de constância, você ter uma vida de perseverança nos propósitos, nos votos ao Senhor? Por que é tão difícil? Você estabelece planos, votos, você estabelece compromissos, você faz um plano, mas de repente tudo se esmorona, tudo é muito batalhoso. Por que para orar é muito difícil até você entrar naquela dimensão do deleite? Parece que a oração sempre é aquela batalha que você precisa lutar contra o tempo, parece que não flui, parece que não vai. É a natureza pecaminosa que funciona como um freio para que você não flua na sua identidade, para que você não flua no seu propósito. A natureza pecaminosa, a Bíblia diz que ele carrega os maus pensamentos, os homicídios, os assassinatos, os adultérios, as loucuras, as invejas, as pelejas, as facções. Tudo isso não vem de fora para dentro. A Bíblia diz que é de dentro para fora.
fora. A Bíblia vai dizer que o que nos contamina não é o que o vizinho disse sobre nós. O que nos contamina não é o que as pessoas pensam a nosso respeito. O que nos contamina é essa natureza pecaminosa quando ela transborda. Uma metáfora de um vulcão quando ele entra em erupção. É isso que nos danifica, é isso que nos contamina. Você tem boas intenções, você tem bons planos de amar a Deus, de amar as Escrituras. Eu vou ler a Bíblia esse ano na sua completude, mas de repente você não consegue cumprir, porque vem um desânimo, vem uma distração, vem uma dispersão. É a natureza pecaminosa que está te freando, dificultando a sua obediência a Jesus, dificultando a sua generosidade ao Senhor, ao seu reino, porque a natureza pecaminosa carrega a avareza, ela carrega a cobiça, ela carrega o amor ao dinheiro. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando nós chegarmos no céu, quando a trombeta tocar, quando nossos corpos serem transformados, nada que pertence ao pecado estará em nossa vida, nada que pertence à natureza pecaminosa estará na nossa essência. Finalmente nós estaremos livres de tudo aquilo que nos pesava, de tudo aquilo que lutava contra a nossa paz, que lutava contra a nossa alegria, que lutava contra o nosso sorriso, que lutava contra a nossa santidade. Essa natureza pecaminosa, ela utiliza todos os nossos sentidos, o paladar, o olfato, a visão, a audição, ela utiliza tudo isso para lutar contra a nossa santidade. Mas quando a trombeta tocar, tudo que pertence à natureza pecaminosa será lançado fora. Está chegando a hora em que Deus vai arrancar a natureza pecaminosa. Você vai adorar sem resistência, você vai alegrar sem resistência, você vai sorrir sem nenhum peso, você vai adorar soltemente, livremente, para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus esta noite? Eu espero esse dia em que a natureza pecaminosa já não estará mais na minha essência. Ela será arrancada com todas as suas raízes. Você crê nisso? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você deve renovar a sua paixão pelo céu, porque no céu a nossa perfeição original será resgatada. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Esse é o plano original de Deus para nós. Mas o pecado entrou. E quando o pecado entrou, ele deformou. E ao longo da nossa vida, a obra do Espírito Santo é nos devolver gradativamente essa conformidade com a imagem de Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 4, que o foco de Deus para nós é que todos nós chegamos à estatura do varão perfeito. Finalmente no céu não haverá mais nenhuma deformidade no nosso caráter. Finalmente
nós iremos refletir nitidamente a imagem e a semelhança. Hoje, nesse tempo presente, existe uma luta para nós parecermos com Jesus. Existe uma batalha, uma guerra, e você parece com Jesus nesse aspecto, mas de repente existe uma outra área que você precisa melhorar, e o Espírito Santo está agindo nisso, e você melhora nessa área, e de repente você percebe que existe um outro lado que você precisa ser aperfeiçoado. A vida cristã, a Bíblia chama isso de santificação, é o trabalho ininterrupto do Espírito Santo em nos devolver a imagem e semelhança de Cristo, mas é um processo de uma vida inteira. Finalmente, quando chegarmos lá, Deus vai olhar para nós e a nossa imagem a Ele será perfeitamente original. Às vezes alguém olha para o outro e diz: é porque eu sou assim, é porque eu nasci assim, e a gente vai assumindo identidades que não são nossas. Não é a minha originalidade, não é a originalidade de um homem ser agressivo, não é a originalidade de um homem ser desleal, não é original de uma mulher ser ríspida, ser briguenta, não é. Isso não faz parte da nossa originalidade, não faz parte da nossa verdadeira identidade. O diabo quer que a gente se conforme, não, porque é assim mesmo, o seu pai era assim, a sua mãe era assim, os seus avós eram assim, então você também é assim, você é a cara dele, você é a cara dela, e isso vai assentando dentro de nós como uma definição permanente, e a gente vai assumindo essas identidades que não nos pertencem. Então vem as Escrituras nos dizer: está chegando a hora em que aquilo que você foi criado para ser na sua plenitude, você será sem reservas, você será tudo o que Deus tem para você, tudo que você foi criado para ser, tudo que você foi criado para fazer, você será e você fará, porque nós seremos resgatados a nossa perfeição original. Oh glória! Oh glória! Você pode dizer para alguém que está perto de você, diga assim: olha, a minha melhor versão, diga assim, a minha melhor versão ainda você vai conhecer. O melhor de mim ainda está por chegar. Você ainda não deu o melhor sorriso que você pode dar. Você ainda não foi cheio o quanto que você ainda pode ser. Você ainda não é a expressão máxima do que Deus pode fazer. Está a caminho, está chegando o dia que você será plenamente o homem que Deus quer que você seja. Você será completa, aquela mulher que Deus criou para você ser. Nós seremos completos, nós seremos perfeitos, nós seremos semelhantes ao propósito que fomos criados. Quem pode adorar o nome do Senhor por isso? Deleite comende vassara bolecavúcia. O diabo quer que você se conforme com farelos. O diabo quer que você trata migalhas como se fosse banquete. Olha para a sua dor, olha para o seu momento, olha para o seu espelho e diga: Satanás, a minha melhor versão está chegando, a minha real essência está chegando. Quem pode aplaudir mais forte? Quem pode adorar a Jesus por isso? Oh glória, o céu vai
céu vai nos revelar a plenitude da nossa perfeição original que o pecado roubou na queda, mas Deus vai nos devolver. E escatologicamente, Ele não vai apenas nos devolver, mas Ele vai ampliar. Ele vai nos dar algo a mais do que nós tínhamos antes da queda. Está chegando esse momento. Você se alegra com essa palavra? O céu honrará a sua humanidade. Sua humanidade. Muita gente acha que no céu, Pastor Samuel, nós seremos como os anjos. Na mente de muita gente, no céu nós nos tornaremos anjos. Não. No céu, nós continuaremos humanos. Olha o que nós lemos no texto. O nosso corpo é corpo. É corpo. Ele será transformado na mesma natureza do corpo de Jesus. O nosso corpo vai permanecer. Isso salta diante de mim como uma honra. Porque veja, se nós recebêssemos um novo corpo, no seu sentido absoluto, então Deus iria descartar esse nosso. Mas a ressurreição não, a ressurreição, Paulo vai dizer em Coríntios 15, que esse corpo aqui, mortal, ele é uma semente. Ele é uma semente. E a ressurreição recebe esta semente que para florescer, para frutificar, precisa morrer, então nós morremos. E a ressurreição trará esse corpo mais envolvido numa qualidade, numa natureza sobrenatural. Deus se importa com o seu corpo. Deus se importa com o seu corpo. O seu corpo é importante para Ele. Aqueles que passaram a vida inteira lidando com dores, lidando com deficiência, lidando com patologias, foram aos médicos, fizeram tratamentos, mas sempre tinha aquilo que alguns que nunca foram diagnosticados. O corpo carregando suas doenças, suas limitações, suas fadigas. Quando a trombeta tocar, o seu corpo, Deus o tocará, Deus o revestirá daquilo que é incorruptível, Deus o revestirá daquilo que é glorioso. Quando a trombeta tocar, quando Cristo aparecer e nós formos arrebatados, este corpo que ajoelhou muitas vezes para orar, que negou o pecado muitas vezes, este corpo que sacrificou-se para servir ao Senhor, para cumprir com o propósito, naquele dia, este corpo receberá uma transformação. Deus estará dizendo: o teu corpo é importante para mim. Bendito seja o nome do Senhor. O céu precisa ser a minha paixão, porque o céu é uma esperança.
em meio ao meu sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender com muito cuidado. A ansiedade patológica, ela tem a sua origem num olhar pequeno do futuro. Então, a ansiedade, em linhas gerais, seria um excesso de futuro, um excesso descomedido, um excesso imaturo em relação ao futuro. Então eu olho para frente de maneira imatura, eu quero abraçar tudo, eu quero resolver tudo, eu quero saber de tudo, e isso vai produzindo em mim um descompasso, um desequilíbrio emocional. Você sabe o que vai nos sarar das nossas ansiedades? O medo do que vai acontecer amanhã, do que vai suceder depois. Não é um olhar para o futuro, mas é um olhar para aquilo que é eterno. Quando eu olho para a eternidade, não é o futuro do que vai acontecer antes de eu morrer, mas quando eu olho para a eternidade. Quando eu olho para frente, mas não é para frente nessa horizontal. Quando eu olho para frente, mas é para cima. E eu olho para o céu. E eu olho para aquilo que me aguarda. Eu estou inseguro quanto o meu pior inimigo. Eu estou tenso pelas minhas maiores batalhas. Aí eu olho para aquilo que me aguarda. Eu olho para aquilo que foi prometido para mim. E foi exatamente isso que Jesus fez quando ele estava na cruz. O escritor aos Hebreus vai dizer que, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que estava proposto, então houve uma alegria que o Pai chamou Jesus e disse: meu filho, se você suportar a cruz, você vai receber isso. Se você suportar a cruz, a recompensa vai ser isso. E o texto vai dizer que pelo gozo, a alegria que o Pai lhe prometeu, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. O que o autor está dizendo é que quando Jesus olha para a cruz, ele olha para o Calvário, ele olha para a traição de Judas, a negação de Pedro, ele olha para tudo aquilo que lhe sobreveio ali na cruz e o seu ao redor. A Bíblia vai nos dizer que ele não está olhando para isso, ele está olhando para a recompensa que lhe foi proposta. E quando ele olha para aquilo que ele iria receber do Pai, pelo sacrifício perseverado, a Bíblia vai dizer que a cruz ficou pequena, a cruz diminuiu, ele desarmou a afronta da cruz. Eu sei que a gente olha para a cruz com os nossos olhos humanos e a gente vê a cruz como algo gigante, como um monstro de horror, de hostilidade. A gente olha para a cruz como fosse um gigante de vergonha, de censura, arrepilante, e de fato é aos nossos olhos, mas para Jesus, a cruz, quanto mais ele olhava para aquilo que ele iria receber como recompensa, a cruz ia diminuindo, a traição de Judas ia diminuindo, todas as torturas dos soldados de Roma ia diminuindo, a sua dor ia diminuindo, e Paulo entendeu isso. Quando ele vai escrever em Romanos 8:8, ele vai dizer: porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo
tempo presente não são de comparar com a glória que a nós há de ser revelada. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Se você olhar para as suas dores, se você olhar para os seus inimigos, se você olhar para as notícias que estão à sua volta, se você olhar para as batalhas diante de você, justamente ou unicamente com o seu olhar humano, terreno e aparente, se você olhar a vida pela condição da sua saúde, se você olhar a vida pela condição financeira que você tem, se você olhar a vida pelos limites que em nós é imposto naturalmente, tudo vai se agigantar, tudo vai receber um zoom diante dos seus olhos. Mas se você levantar os seus olhos e olhar para o novo céu e a nova terra, se você levantar os seus olhos e olhar para o último capítulo da história, de como vai terminar, porque já foi decretado para aqueles que servem a Cristo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se você olhar para cima, esta dor será apequenada. Você pode dizer para a sua enfermidade, você pode dizer para a sua dor, você pode dizer para a sua escassez, você pode dizer para o seu deserto, você pode dizer para o seu medo, você pode dizer para a sua insônia, você pode dizer para os demônios: tá doendo, tá difícil, mas não é para sempre. Tá difícil, tá doendo, mas vai passar, porque o que me aguarda é muito maior, o que me espera é muito melhor, o que me aguarda é glorioso demais. Olhe para cima e o teu sofrimento será apequenado. Olha para cima que a sua dor será apequenada. Olhe para cima e seja consolado pelo consolo de Deus. As coisas não vão terminar como você imagina. A última página da sua história já está decidida na eternidade. Quem crê nesta palavra, quem recebe esta palavra, quem aplaude ao Senhor por esta palavra, desarma o seu sofrimento, desarma, olhando para frente, para cima, por aquilo que está proposto. O céu é uma esperança em meio ao sofrimento. Já cantou nessa igreja o cantor Cleito Queiroz. Nasceu cego, cego de nascença. E ele canta, e ele adora, e ele ministra, e ele abençoa. Já viajou dezenas de países. E a maneira como Deus o usa, Deus ensinou ele a tocar. Perguntaram para ele: Deus já te usou para curar tantas pessoas, você não fica triste porque Deus não te cura? Ele diz: eu não fico triste e nem quero que Ele me cure. Porque você que enxerga, quantas imagens, quantos cenários que você já viu e verá ao longo da sua vida. Eu nunca vi nada e ninguém. Mas eu tenho um privilégio que nenhum de vocês terão.
Porque a primeira coisa que eu vou ver na minha vida é o rosto de Jesus. Naquele dia os meus olhos serão abertos e eu verei a face de Jesus. Terá valido a pena. Será um lugar de alívio, nunca mais morte, nunca mais oscilações, nunca mais ansiedade, nunca mais pânico, nunca mais lutas, batalhas, nunca mais choro, nunca mais. Finalmente cruzaremos a linha de chegada. Nunca mais luta contra o pecado, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Finalmente, você será galardoado por toda a sua dedicação a Jesus, por toda a sua confiança a Jesus. Tudo bem que você fez às pessoas, tudo bem que você amou as pessoas, sem alardes, do seu jeito, da sua maneira, ajudando, orando, amando, socorrendo, nunca pegou no microfone, tolerou, perdoou. Terá valido a pena quando nós chegarmos do lado de lá da eternidade. E finalmente, o céu será este lugar de uma completa, perfeita comunhão com Deus. Alguns cultos, nos seus momentos devocionais, você recebe uma porção do céu. Uma porção do céu. E o seu corpo não aguenta. Meu Deus. Nossas emoções quase entram numa êxtase. E olha que a gente tem pecado. Temos as nossas limitações, mas na presença de Deus, parece que tudo isso some. Agora você imagina, no céu, não tem mais freio, não tem mais resistência. Nós vamos amar a Deus 100% do nosso coração. Tudo que nós podemos amar, nós vamos amar. Tudo que nós podemos adorar, nós vamos adorar. Nós vamos servir, nós vamos nos entregar. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus com as nossas metades? A gente chega num culto com pequenas porções do nosso coração. Mas naquele dia não haverá o inimigo da parcialidade. Naquele dia nós seremos totalmente plenos para abraçar e sentir a presença e a comunhão de Deus. Eu tenho boas notícias para você. Persevere em seguir a Jesus, que está chegando o dia e que não haverá nenhuma resistência para experimentarmos Deus, para vivermos a sua glória, para vivermos a sua presença. Você crê nessa palavra? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma frase de um puritano, século 17, Richard Baxter. Essa frase resume todo o nosso momento dessa noite. Ele vai escrever: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo.
Não importa o sacrifício que você venha sofrer para ganharmos o céu. As renúncias que você precisa fazer para ganhar o céu. O jugo desigual que você precisa ter paciência. O céu vai pagar tudo isso. O céu vai recompensar tudo isso. E ele termina: mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Reúne todas as suas forças, reúne todas as suas energias e ore para que a sua paixão pelo céu se renove todos os dias. Porque se você amar os céus, você ganhará forças, você ganhará coragem, você ganhará entusiasmo para prevalecer a qualquer circunstância aqui na terra. Quando o diabo assoprar no seu ouvido para te lançar medo, pavor, vai para o último capítulo da história e lembra a sua alma que o seu final já está escrito em Cristo. Existe uma promessa que repousa sobre nós, e é isso que vai dirigir a minha alma, é isso que vai dirigir as minhas decisões, é isso que vai governar as minhas emoções.